Bom dia, 6 horas, bom dia. Graça e paz a todos. Que bom que já estamos aqui juntos novamente, né? Podemos levantar mais uma manhã e cada vez que nos levantamos é um milagre do Senhor na nossa vida, né? Bom dia, seu Adão, a dona Jússi, bom dia, Beth, bom dia, Tati de Videira. Sejam bem-vindos, né? E a palavra de hoje para nós nessa manhã está lá no livro de Isaías, Isaías 45, no versículo 2, e diz assim: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Né? Tem até uma canção que a gente canta bastante sobre esse versículo, né? Que diz que não há ferrolhos nem portas que fiquem de pé diante da voz do Senhor Jesus. E essa é a verdade para nossas vidas. Hoje eu quero falar com você, chegando no final de ano, sobre as portas que se fecharam. A porta que Deus fecha na nossa vida dói, e dói bastante. Mas o que Ele te livrou lá dentro, teria te destruído lá na frente. Quando se fecha uma porta na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, quando você tinha um plano e de repente aquela porta se fecha e você tenta de um jeito, de outro e não dá mais, ela dói, ela machuca as nossas vidas. Mas quando Deus fecha a porta, pode doer, mas o que Ele nos livra do que tinha atrás daquela porta é extremamente assim grande. Porque aquilo que Deus fecha, aquilo que Deus livra, o livramento do Senhor para as nossas vidas, a gente vê que se não fosse assim, nós seríamos destruídos na frente. Algumas portas, elas não se fecham para nos frustrar, elas se fecham para nos preservar. Sempre que Deus fecha uma porta, não é para nos frustrar, não é para acabar com os nossos sonhos, não é para acabar com os nossos projetos de vida, mas é para nos livrar daquilo que teria lá na frente. Porque Deus, Ele vê o que você não vê. Quando Ele fecha uma porta, é porque Ele viu aquilo que os nossos olhos não veem, o Senhor vê. Ele ouviu conversas que você nunca ouviria. Ele ouviu as pessoas falando aquilo que você jamais teria ouvido. E Ele enxergou intenções que você não descobriria tão cedo. Nosso Deus, Ele é um Deus onipotente e onipresente. Deus está em todos os lugares. E quando uma porta se fecha, não é porque aquele teu projeto não seria bom. Podia ser bom, sim. Mas no caminho desse projeto, no caminho desse sonho, no caminho dessa meta que você tinha, alguma coisa errada aconteceu. Talvez você esteja, nos teus olhos, você enxergasse o sucesso naquilo, você visse que aquilo ia dar certo mais tarde. Mas o Senhor, Ele viu o que você não viu. Por isso essa porta se fechou. Ele ouviu o que tu não ouviu. E Ele enxergou a intenção mais profunda de algumas pessoas que você não descobriria tão cedo essas coisas. Então não pense que é frustração. O que você acha que muitas vezes é abandono do Senhor, o céu está te livrando. Durante esse ano, talvez você tivesse muitos planos, muitos sonhos que de repente vai e a porta se fecha, né? E você não entende. Mas tem sim na nossa vida que ele vira uma prisão. Tem coisas que nós começamos a fazer, ou que nós estamos fazendo, ou que nós insistimos em fazer, que é uma prisão para a nossa vida.
um trabalho que você talvez esteja naquele lugar e você não consegue desempenhar com alegria. Porque quando nós fazemos com alegria, porque a Bíblia diz, e nós cremos na Bíblia como um todo e como um manual de instruções, que tudo que nós vamos fazer, devemos fazer como se fosse para o Senhor. Se nós estamos aqui 6 horas da manhã, todos os dias, orando, é porque nós estamos fazendo não para nós, mas para o Senhor. Porque tudo o que nós fazemos deve ser para o Senhor. Então, quando nós estamos indo por algum caminho, alguns dos nossos sonhos, e a porta se fecha, é porque aquele sim que abriu a porta lá no começo está virando uma prisão na tua vida. Talvez está chegando o final do ano e você ainda está aprisionado em algumas coisas, algum sonho, algumas metas, alguns projetos, e a porta está se fechando e você acha que Deus está te abandonando. Mas tem não de Deus que é para a tua libertação. Se a porta fechar, é porque Deus está te livrando de algo terrível. Quando José foi entregue lá para os egípcios como escravo pelos seus irmãos, quando fechou-se aquela porta das pessoas que José convivia, que José era a família dele, que ele amava, e os irmãos tramam contra José, eles queriam matar José. Mas Deus permitiu que eles vendessem José como escravo. E aquela porta que se fechou na família, naquele lugar onde José deveria ser protegido, onde José achava que era o que tinha que ser, empurrou José para o palácio. Fechou-se a porta ali, mas ele foi governador do Egito. A porta que Deus fecha não é o fim. É Deus te tirando de um lugar para colocar num lugar melhor. Ruth chorou pela perda do marido, pela perda do sogro, mas o choro dela abriu caminho para o novo de Deus na vida dela. Nós choramos as perdas, nós choramos as portas fechadas, mas é Deus tirando você do lugar errado para te posicionar no lugar certo. Se uma porta se fechou na tua vida, é porque Deus quis te tirar de onde estava errado, de onde estava acontecendo algo que não seria bom para você, para te posicionar no lugar certo. Se Deus mostrasse para nós tudo o que Ele nos poupa todos os dias da nossa vida, nós nos ajoelharíamos em gratidão a Ele. Porque o Senhor vê todas as coisas, está em todo lugar e detém todo o poder. Se nós pudéssemos ver um pouquinho, né? E ontem, depois da live, eu fiquei aqui, terminando de ler algumas coisas, e eu tirei o óculos, e sem o óculos hoje eu não consigo enxergar. E eu estava pensando nisso para falar para vocês hoje. Se você tirar o óculos e você não enxerga seu óculos, o Senhor não precisa de óculos. Ele vê todas as coisas. Nós, seres humanos, vemos só aquilo que nos convém, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa e nós fazemos de conta que nós não estamos vendo aquilo. Porque só ver não adianta, nós precisamos enxergar. E o nosso Deus, Ele enxerga todas as coisas. O não que nos machuca hoje vai ser o sim que o Senhor nos livrou hoje também. Os não que acontecem nas nossas vidas fazem com que o Senhor Jesus nos livre daquilo que não seria bom para a nossa vida. Momentos de dor profunda, Deus vai dizer para você: eu fechei portas por amor. Eu interrompi caminhos, sonhos, projetos para te preservar. Eu tirei pessoas para te proteger.
E o que hoje você chama de perda, eu chamo de livramento. Como Deus é maravilhoso, né? Dói, a porta que Deus fecha dói muito. Porque você não consegue entender o que está acontecendo naquele momento, né? Mas Deus fala, fechei portas por amor. Interrompi caminhos para te proteger. Tirei pessoas para te preservar. Imaginou que coisa maravilhosa? Porque às vezes não entendemos o que está acontecendo no momento, mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. E com certeza Ele está vendo você nesta manhã. Mais cedo ou mais tarde você vai conseguir entender isso. Que a porta que doeu se fechar foi a mesma que te salvou de você se perder a si mesmo. Muitas portas que o Senhor fecha na nossa vida é porque muitas vezes nós mesmos estamos perdidos no nosso ego, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, no nosso eu posso, eu consigo, eu faço. Então vem Deus com todo o seu amor e fecha aquela porta. Porque nós estamos perdendo nós mesmos. Nós estamos perdendo o amor por Jesus. Nós estamos perdendo a nossa salvação, as bênçãos, o milagre de Deus na nossa vida. Porque nós não conseguimos entender o grande amor de Deus por nós. Se Deus fechou uma porta na tua vida, neste ano de 2025 que estamos encerrando, não force essa porta para abrir novamente. Não tenha medo do novo de Deus. Não tenha medo de recomeçar. Se Deus fechou uma porta para você naquele projeto que talvez você achou que ia dar certo, que você queria muito, não fique frustrado. É porque Deus viu aquilo que tu não viu, ouviu aquilo que tu não ouviu e te livrou de muitas coisas ruins que iriam acontecer na tua vida. O propósito do Senhor para a tua vida é muito maior do que essa porta que se fechou na tua vida. Se Deus te livrou, agradeça a Deus. É difícil, porque a porta dói, quando fecha dói. Mas não há ferrolho que consiga segurar porta nenhuma, porque Deus, Ele abre o que Ele quiser abrir. Então não tenha medo, não fique frustrado. Deus diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. A porta que Deus quer abrir para a tua vida é muito além do que tu possa pensar ou imaginar. O que Deus tem para você, o que Deus tem preparado para você é muito maior, é muito mais bonito, é muito mais leve. Deixe o teu fardo nas mãos de Deus. Coloque para Ele tudo aquilo que está fazendo com que você esteja frustrado nesse ano. Tudo aquilo que você achou que ia por um lado e acabou indo por outro. E agradeça o livramento de Deus na tua vida durante este ano de 2025. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Ele tem cuidado de cada um de nós. Como somos felizes por podermos pertencer a este corpo de Cristo. Como somos felizes porque Deus fechou algumas portas no nosso caminho e nos trouxe vida e alegria novamente. Porque quando estamos frustrados naquilo que nós estamos fazendo, o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. E Ele vem ali e fecha aquela porta, mas aquela que Ele abre é muito melhor. Creia nisso.
Faça uma análise de tudo que aconteceu em 2025 na tua vida. Tenha certeza que o Senhor andou adiante de ti, que o Senhor endireitou os teus caminhos, porque Ele é o Deus de todo poder. Ele fez aquilo que você não conseguiria fazer. Ele quebrou portas para que você pudesse passar. E hoje Ele está dizendo: continua andando diante de ti. Não tenha medo, não te assombres. Tenha bom ânimo, continue firme. Entregue para o Senhor nesta manhã todo o fardo que está pesando na tua vida. Coloque nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu não estou entendendo. Eu não sei por que está acontecendo isso. Porque o nosso coração é enganoso. Aquilo que o nosso coração acha que é o certo, muitas vezes é o errado. Então coloque e confie, entregue realmente para o Senhor Jesus. Chore junto com Jesus, se for preciso chorar. E depois você vai sorrir junto com Jesus. Deixe Deus limpar tudo no teu coração. Agradeça pela porta que Deus fechou, porque foi um livramento para a tua vida. E quando nós começamos a agradecer, nós vemos o quanto Deus é bom e o quanto Ele faz todos os dias na nossa caminhada. O Senhor é bom. A bondade de Deus permanece para sempre na nossa vida. E Ele quer abrir portas novas. Ele quer fazer você viver o novo de Deus. Como José, que foi abandonado pela sua família, que fechou-se a porta onde ele imaginou que nunca se fecharia para ele. Porque nós somos assim, né? Tem portas que a gente acha que não, tá certo, e que nunca fechariam essas portas para nós. Mas fecha. José fechou uma porta na vida dele, Deus fechou essa porta na vida de José de uma maneira que abriu outra muito maior. E José foi governador do Egito. E José pôde ajudar a sua família, porque no coração de José houve realmente a transformação de Deus e ele perdoou os seus irmãos e os alimentou quando precisou. Esse é o Deus que faz, desfaz e refaz na nossa vida. Um Deus capaz de restaurar tudo aquilo que foi quebrado, porque Ele é Deus. Então lembre, a porta que Deus fechou te livrou do que teria te destruído lá na frente. Porque Deus nos ama. E Deus é amor e é a essência do amor. Vamos orar. Querido Jesus, nesta manhã, nós te louvamos pela tua palavra e cremos nela de uma maneira, Senhor Deus, que o nosso coração arde por ti. Obrigado, Jesus, pelas vezes que, não entendendo, as portas se fecharam na vida de cada um, Senhor. Ó, Paizinho, tu sabe como sofremos quando uma porta se fecha. Mas quando nós colocamos em oração, somos gratos a ti por tudo. E continuamos firmes nas tuas promessas, continuamos firmes sabendo que tu tens um propósito para cada vida, Deus. Nós nos alegramos novamente. O nosso coração é enganoso, mas a tua palavra é verdadeira e a tua vontade boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Pai querido, sonda os nossos corações nesta manhã, porque nós pecamos todos os dias e todos os dias precisamos pedir perdão novamente. Cura, Deus, o nosso coração, tira as mágoas, Senhor Deus, tira a falta de perdão, tira a falta de amor que muitas vezes existe no nosso coração, Jesus. Restaura vidas nesta manhã, Deus. Abre portas em lugares que tu fechou, Senhor Jesus, para que possamos sentir e ver quão grande é o nosso Deus.
Que a tua graça, a tua paz e misericórdia seja com cada um neste dia, Senhor. Nos livrando daquilo que não vemos, daquilo que não ouvimos, mas nos colocando mais perto de Ti, Deus. Nos abençoa neste dia, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, como é bom estar aqui nestas manhãs, orando, buscando e falando da palavra de Deus, né? Que o Senhor abençoe cada um que esteve aqui e aqueles que vão estar mais tarde vendo essa live. E até amanhã novamente, onde possamos estar vendo tudo que Deus tem feito na vida de cada um.